Vamos de novo para o Brasil falar da entrevista coletiva que o governador Tarcísio de Freitas deu hoje pela manhã. Ele disse mais uma vez que o Partido dos Trabalhadores, entre aspas, faz o mal para o Brasil. A Camila Yunes vai trazer os detalhes, então, desse bastidor de Tarcísio. Camila, com você. Pois é, Márcia, já bastante tom político, né, vem acontecendo aí nos últimos tempos, projetando as eleições do ano que vem, de 2026. Márcia, durante essa coletiva de imprensa, o governador foi perguntado sobre algumas lideranças da direita, do centro, que apoiam o nome dele para a disputa presidencial de 2026, como, por exemplo, é o caso do pastor Silas Malafaia, né, que tem defendido a candidatura de Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto. Ele disse, no entanto, que é momento de unir esforços da direita para combater o Partido dos Trabalhadores e fez várias críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente no aspecto econômico. A gente separou um trechinho para a nossa audiência acompanhar essa coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Existe um grande objetivo para nós neste campo. Qual é o grande objetivo? Derrotar o PT. Por quê? Porque o PT está fazendo mal para o Brasil. Veja, nós temos um grande problema, que é inescapável, e todo mundo sabe que nós temos um grande problema. Qual é um dos grandes problemas que a gente vai ter que enfrentar? Nós temos uma crise fiscal, a gente está contratado. E isso pode trazer muito problema, porque a turma está gastando muito. A gente vai ter economia desacelerando, até ela entrar numa recessão. Então isso vai ser um problema para as empresas, vai ser um problema para as pessoas, para o emprego. Alguma coisa vai ter que ser feita. Isso está contratado, vai acontecer. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar na incapacidade que o governo hoje tem de lidar com o tema, por exemplo, da segurança pública. Tá, então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando durante essa coletiva de imprensa, fazendo críticas à gestão do presidente Lula e sobre a candidatura dele, né? Ele disse, como já vem dizendo ao longo dos últimos dias, que não vai disputar, né? Ele nunca chegou a dizer que iria disputar efetivamente o Palácio do Planalto, sempre falou que o foco dele é concorrer novamente ao Palácio dos Bandeirantes. E ele vem reiterando o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, essa foi mais uma fala aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a gente vai seguir acompanhando aí todas essas declarações, já projetando as eleições de 2026. Márcia, Bruno. Obrigada, Camila Yunes, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia. Vou começar pelo Gesualdo agora. Gesualdo, tem chance de Tarcísio ser vice de Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro que o discurso dele é discurso de candidato, né? O discurso de ataque ao governo é o discurso de quem aspira, sim, uma candidatura mais proeminente. Mas não vejo a mínima chance dele ser vice do Flávio Bolsonaro ou vice-versa. Me parece muito tranquila a situação do Tarcísio nesse sentido. Ele tem uma reeleição encaminhada para o governo do estado de São Paulo, continuaria sendo um grande protagonista. Na política ele é relativamente jovem, ele tem cerca de 50 anos, e para ele 2030 está logo aí. Ele faria uma segunda gestão de governo, seria o grande nome de 2030, e em 2030 que não existiria nem o bolsonarismo e muito menos o lulismo. Lula não teria nenhuma condição de concorrer. Portanto, ele tem condição de esperar, não precisa se digladiar com a base do bolsonarismo, fazer esse enfrentamento, passar uma imagem de João Dória, de ser um traidor. Então ele tem por que esperar e poderá esperar sim. Não vejo a mínima chance dele ser vice do Flávio Bolsonaro. Acácio Miranda, e como é que fica a base da oposição, então, com essa situação de Tarcísio, de Flávio, com essa indefinição? Eles têm tempo ainda, mais uns meses ali no ano que vem, né? Tem tempo, mas o tempo da política, especialmente o tempo para você estruturar uma campanha presidencial, é um tempo que precisa ser tomado, e essa decisão, especialmente, precisa ser tomada o quanto antes. Então, eu acho que a oposição salta atrás em termos de escolha de candidato. Nós temos visto uns gestos públicos de parte dos líderes dos partidos do Centrão, da centro-direita, em prol de Flávio Bolsonaro. Mas eu acho cedo ainda para nós determinarmos se esse é um gesto público que não condiz com os bastidores ou se esse é um gesto público que se dá a partir de uma escolha dos bastidores. Por quê? Até aqui, Tarcísio de Freitas
sempre foi o candidato querido da Faria Lima, do centro e da centro-direita. Então, obviamente, era ele o escolhido. A partir do momento que Jair Bolsonaro determinou que seu grupo iria com Flávio Bolsonaro, esse jogo ficou embolado. E aí surgiram duas possibilidades. Mantém-se a candidatura de Flávio Bolsonaro por um período, só para manter o protagonismo do bolsonarismo, e aí Tarcísio sai candidato e disputa efetivamente com Lula, ou Flávio é candidato até o final, numa candidatura que tem uma rejeição de mais de 60%, portanto, nós teremos duas candidaturas com mais rejeição, venceria o menos rejeitado, e aí Flávio perderia para Lula, e diante disso o Centrão apoiaria Lula para já ir seguindo aquele ditado, boi que chega primeiro bebe a água mais limpa, para que o Centrão se mantenha próximo ao governo. A ver o que vai acontecer, mas eu acho que é muito cedo para a gente determinar, mas é tarde para você colocar o carro de um presidenciável ou não colocar o carro de um presidenciável na rua. A faixa disputada só tem uma rampa no Palácio do Planalto, a conferir quem vai conseguir subir. As análises de Acácio Miranda ao vivo aqui em tempo real na Jovem Pan.